Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Bom, diversos assuntos, como sempre, né? Para alertar meus inscritos, para posicioná-los, né? Bom, soltei um vídeo ontem, até com o título, né? Pior presidente e tal. E aí tem gente que não assiste o vídeo inteiro, às vezes comenta pelo título. Isso não é bom, porque a pessoa acaba não tendo acesso aos fundamentos da minha conclusão, né? Eu disse que lá atrás o Salgado vendeu o Vasco de graça para uma empresa quebrada para pegar o dinheiro que o Vasco devia a ele, e acho muito difícil o Pedrinho um dia, como recebo aqui muitas informações, muitos comentários, melhor dizendo, ser pior que o Salgado. Acho impossível isso, praticamente impossível, né? E aí um inscrito colocou assim: não, ele vai se tornar o pior presidente se ele revender. Se ele revender, ele passa a ser o pior presidente. Vamos aqui ter uma lógica, né? Meu canal é um canal de opinião, mas não de alguém leigo sobre Vasco e leigo sobre legislação e como as coisas devem acontecer, né? Tem gente que fala qualquer coisa, não sabe dos procedimentos e tal. Foi feito uma votação aos sócios torcedores, ou torcedores sócios, e esses optaram pela transformação do futebol do Vasco em SAF e depois a venda a 777. Então, mesmo que a gente não fale de 777, mesmo que o Vasco venha ganhar finalmente a questão lá da Câmara de Arbitragem, que vai demorar pra cacete, né? Esse é um trunfo da 777, ela asfixia o Vasco com essa demora. O que prevalece hoje é o sócio com a determinação dele, a quiescência dele e a opção dele de SAF, né? Então, cria-se um dilema. O Vasco pode... o Vasco, continuando SAF, porque hoje o Vasco é SAF, não é associativo, o Vasco pode ser majoritário se o CRVG adquirir a maioria das ações, ou então continuar como minoritário e revender as ações da Vasco SAF para alguma outra empresa que não a 777, claro, né? É isso que ficou determinado pelo sócio. Então, essa questão, se o Pedrinho revender e blá blá blá, houve uma votação, o sócio quis vender, eu não queria que vendesse, mas o sócio quis. Democracia, respeito ao sócio. Quer mudar? Faz uma nova votação, né? Hoje pode ser feito um referendo. Tá bom como tá, não sei o quê, ou então faz um plebiscito. Vamos vender, vamos revender? Vamos voltar vamos colocar o CRVG como majoritário, sendo que hoje o problema todo é que o Vasco é SAF, é uma empresa, né? E diante disso pode falir, tanto é que está aí em recuperação judicial, né? Então, não seria legítimo pensar-se em fazer algo contrário ao que o sócio quis, né? Assisto aí alguns caras que falam de Vasco, que querem impor sua vontade, né? O próprio Frias é uma dessas aí, né? O Frias diz que tem que se manter como associativo, foda-se. Não é assim que a banda toca. O sócio não quis, o sócio quis SAF. Então, que faça uma nova votação, né? Para que haja uma possibilidade de mudança, porque senão algo até pode ser feito dentro da lei, mas não seria legítimo ao sócio, ao torcedor sério, sócio. Isso é um problema sério que o Vasco tem e tem que ser resolvido, né? Falei também que o Pedrinho não tem provas contra ele, que ele é desonesto e tal. Eu trato todo mundo com presunção de inocência, né? Tenho vídeos aqui
dizendo que não pode haver condenação ao Bruno Henrique sem processo, sem sentença, ao Paes sem sentença. Lá atrás condenaram o Daniel Alves, ele foi absolvido, mesma coisa com Cook, etc. Aqui é uma opinião de quem conhece Vasco e conhece a legislação, não é uma opinião, faz isso, faz aquilo, que a maioria vomita por aí, né? Esse é o problema. Só tem um vídeo ontem também falando do Ryan, que o Vasco precisava de vender o Ryan para a questão das finanças, né? Expliquei a questão até setembro, uma coisa, de setembro para cá outra, sem pagar dívida tributária, voltou a pagar dívida tributária. Antigamente pagava credores, não está pagando só a partir de outubro, deve dois dinheiros, dívidas tributárias e outras dívidas não tributárias, né? Claro, mas por enquanto só está pagando as tributárias, porque a recuperação judicial só em outubro, setembro, né? Voltaram a ser exigíveis as dívidas tributárias agora, né? Então tem que vender o Ryan para fazer caixa, para janela, blá blá blá. Mas até esqueci de falar um detalhe. Dentro da recuperação judicial tem lá uma previsão de pagamentos aos credores. O que é recuperação judicial? Para quem não tem traquejo nisso. Eu apresento lá uma planilha de credores ao juiz, dizendo quanto eu devo a eles, como posso pagar e dando a fonte de custeio disso, né? Para eu dizer que vou pagar, apresentando uma receita, eu tenho que apresentar o custeio. Como eu vou custear essas dívidas? Lá dentro está o Vasco apresentando o Ryan por 40 milhões, 60 milhões, não importa. Faz parte aí da planilha, apresentado ao juiz, para mostrar que o Vasco pode pagar aos credores o devido, além de tudo, não só por outras receitas, mas também pela venda do Ryan, né? Mudando aqui de assunto, né? Meu público é diferenciado, eu trago a pessoa para pensar, peço para ela comentar, né? Aqui não é um canal, Diniz no Vasco, não sei o que, não é nada disso. Graças a Deus, meu canal não é disso, né? Por exemplo, eu recebo muito aqui o pessoal dizendo, usa base e tal. Vasco aí, cara, vem ganhando bastante coisas na base, vem pontuando bem na base, mas não é só a base que vai subir e vai salvar alguém, né? Quantos aí da base tem no Flamengo bombando? Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Michael, Cebolinha, Ortiz. Então, da base mesmo, quando sobe 1, 2, 3, então a gente tem que subir base sim, para no máximo 2, 3 fincarem no time principal, o resto fazer dinheiro. Quem não lembra aí, Estevam, Hendrick, dinheiro. O Flamengo agora quer vender o lateral direito, né? Dinheiro. Então, esse negócio de bota base e tal, isso não é fundamental, porque a base vai demandar um tempo de maturação. Eu lembro, não lembro, vou saber se foi o Tostão agora, ou se foi o Rivelino, que disse que eles se sentiam mais preparados de 27 para cima. Então, é claro que tem jogadores extra série, mas em regra um jogador explode aí 26, 27, 28. Quem explodir antes vai ser o extra série, né? E só para fechar aqui, é a base, quer dizer, são jogadores enxertados do mercado e com alguém da base. Pega Flamengo, pega Palmeiras, para corroborar o que eu estou dizendo aí, né? Então não é só a base tem que subir, aproveitar 2, 3 jogadores e vender o resto, botar para rodar, né? Bom, tenho escutado aí o Vasco, né? Tenho escutado aí o pessoal falar, olha, o Vasco está correndo atrás não só do Diniz, né? Tem também o tal do Pesolano, Pesolano vai chegar e vai, não sei se isso é verdade, né? Não sei se isso é verdade. Estão dizendo que o Vasco procurou o Pesolano, não acredito nisso.
Disseram que o Vasco procurou o Luiz Castro. Não acredito nisso, né? Não acredito nisso. Em hipótese alguma, acredito nisso. Meu canal não é de especulação, pelo amor de Deus. Copa do Brasil amanhã, né? Temos que continuar avançando. Copa do Brasil, Sul-Americana, mas com prioridade ao Brasileiro, para a gente não cair. Estamos a 1 ponto do rebaixamento, a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? Então temos que continuar arrecadando, né? Televisão, bilheteria, patrocínios pontuais. Sempre falo isso aqui, essa ladainha. Mas o Brasileirão é o que vai carregar o Vasco. O sucesso de um time é permanecer na primeira divisão, né? O técnico que vier agora vai ter 30 jogos em 30 dias. Qual a média? Uma criança de 3 anos faz essa conta, né? 3 jogos a cada 3 dias um jogo. A cada 3 dias um jogo. Então, haja elenco que a gente não tem. Haja time que a gente não tem. O Pedrinho disse que a gente estava entre os 8 melhores elencos do Brasil, depois se desdisse dizendo que não. Eu quis dizer 8 melhores times. Também não está. Vamos passar com muitas dificuldades por esses jogos, por necessidade de revezamento dos jogadores, né? O ato de poupar jogadores, Verratti, Coutinho, né? Paê renovou agora até julho, se Deus quiser, só fica até julho, depois coloca outro no lugar. Até falei sério aqui, eu falo sério. O Alan Patrick ganha 900 mil. Liga para o Alan Patrick. Alan Patrick, quer 1.800.000? Vem. Quer 2 milhões? Vem. Resolve, cara. Ou você acha que o Alan Patrick, junto com o Coutinho, não ajudaria bastante, né? O próprio Coutinho no banco do Alan Patrick. Não é isso? Organização, um time organizado, com dinheiro, ele vai longe. Mas nem sempre, quase nunca, o dinheiro vai fazer de quem não sabe organizar-se. Não adianta, esquece, não roda. É o que o Vasco está sentindo na pele aí. 777 tinha dinheiro, mas não tinha organização. Não deu um time completo. Ora contratava para a defesa, ora contratava para o meio. E um time equilíbrio, né? Um time equilíbrio. Vasco no passado, na última janela, não veio zagueiro. Sofremos com Léo, Pelé e Maicon, né? Não que fossem jogadores piores que estão aí. Só que a torcida não aguentava mais. Como não aguenta mais também o Lucas Freitas nem o João Vitor, né? Só você pegar, conversar com as pessoas. Não é isso? Então, a organização é o mais importante. Porque com dinheiro você faz um time. Ao contrário, não vai ser verdadeiro. Se gostou do meu canal, se inscreve. Vasco em Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem lá. Vasco em Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.